Hora extra. Explica primeiro o que seria hora extra, a partir de quando que seria configurado? Sim. Olha, o pagamento da hora extra ele vai ser devido sempre que o empregado ele trabalhar além daquele período inicialmente estipulado no contrato ou determinado em lei, desde que não haja aquela compensação de horas, né? Ou seja, quando o empregado ele trabalha num horário destinado ao intervalo intra-jornada, ele vai receber como hora extra. Explica o que é o intra-jornada. Intra-jornada é o intervalo destinado à alimentação e repouso, né? Dentro da jornada vai variar de acordo com a jornada do empregado. Pode ser de 1 hora, se a jornada for de 8 horas, né? Enfim. Ou então, quando a empresa não observar aquele intervalo chamado de interjornada, que é um período de 11 horas entre uma jornada e outra. Se não for observado esse período, ele também vai fazer jus às horas extras. E é interessante também, nesse aspecto, a gente falar sobre a reforma trabalhista, que ela passou a considerar como hora trabalhada somente aquele tempo que o empregado esteja efetivamente à disposição da empresa. Ou seja, se o empregado está na empresa realizando atividades que não são relacionadas com as atividades para as quais ele foi contratado, esse tempo à disposição não vai ser considerado como hora extra. Tipo, ele fica lá resolvendo coisas pessoais? Vou dar um exemplo que está previsto no artigo 4º, que veio com a reforma também. Por exemplo, se eu terminei minha jornada de trabalho e eu estou esperando ter uma situação de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas. Terminei a jornada e está chovendo muito. Eu preciso esperar a chuva passar. A partir da reforma trabalhista, esse tempo que eu estou esperando não mais é remunerado como extra. Eu não estou à disposição do meu empregado. Outro exemplo que está no... Você teria que bater ali o ponto. Você pode até ficar dentro da empresa, mas ali já acabou o seu horário. Exatamente, eu não estou fazendo hora extra. Ou então, eu estou fazendo uma confraternização com os meus colegas de trabalho, ou estou estou estudando higiene pessoal. Quando a empresa não te obriga a trocar o uniforme nas dependências, a troca de uniforme, esse tempo também não é considerado como extra. Atividades de lazer, atividades pessoais que não têm relação com as atividades efetivamente de trabalho, né? Então, eu não estou à disposição do empregado mais. Que também faz muito sentido. Claro, né? A reforma veio alterar isso. Isso é importante. Tem algumas pessoas que querem fazer perguntas? Bora lá para a primeira pergunta. Então, as horas extras são pagas? As horas extras, vão ser pagas com adicional de, no mínimo, 50% a mais, que é previsto, inclusive, na Constituição. E esse percentual ele pode ser alterado através de acordo ou convenção coletiva, para majorar, né? Aí, como é que faz? Eu vou falar rapidinho como é que faz o cálculo da hora extra. Vai pegar o salário, para você encontrar o valor do salário hora, você pega o valor do salário do empregado e divide pelo número total de horas trabalhadas no mês. Vai variar de acordo com a jornada do empregado. Então, se eu sou a regra, né, o padrão, jornada padrão, trabalho 44 horas semanais, o meu divisor vai ser o divisor 220. Eu faço esse cálculo, acrescento 50%, né, ou outro percentual que for estipulado em convenção e multiplico pelo número de horas que eu trabalhei no mês, para encontrar as minhas horas extras. Tem mais perguntas aí para você e você pode também fazer pergunta aqui no nosso WhatsApp, 319-8402-9756. Manda por escrito, coloca seu nome, o nome da sua cidade. Bora lá. Meu nome é Tina e eu gostaria de saber se o empregado pode se recusar a trabalhar as horas extras. Se as horas extras estiverem previstas no acordo individual ou acordo ou convenção coletiva, ele não pode se recusar a fazer hora extra porque já vai estar previsto. Agora, tem uma situação excepcional prevista na CLT, que é a hipótese que a gente chama de necessidade imperiosa, que seria aquelas situações de força maior ou um serviço inadiável, que se o empregado não terminar aquela tarefa ou deixar de realizá-la, a empresa vai sofrer prejuízos, assim, irremediáveis às vezes. Então, é uma situação excepcional, tem várias peculiaridades, a empresa ela tem que comunicar à Delegacia Regional do Trabalho quando isso acontece, porque não vai estar prevista essa hipótese, né? Mas como é uma necessidade imperiosa, uma coisa que, se não ocorrer, a empresa vai sofrer prejuízo, tem essa previsão de que ele não pode se recusar a fazer, mesmo que não esteja previsto. Aí, nesse caso, a gente poderia dizer que ele é obrigado a realizar a hora extra. Ele vai receber por isso, tem todo o regramento nessa situação, mas ainda que não esteja previsto, nesse caso específico, ele é obrigado. Então, nesse caso específico. Nesse caso específico. Fora. A regra é, havendo acordo individual ou previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo, ele não pode se recusar a fazer, como regra.
E no caso de estagiário, pode fazer hora extra? O estagiário tem a lei do estágio, né? Que ela tem um regramento específico para o estagiário, o horário de trabalho dele, o regramento não é da CLT. Certo. Mas pode ou não? Pode fazer. Pode fazer hora extra? Pode fazer. A jornada do estagiário ela vai ser limitada, né? Dentro de 6 horas. Então, minto, ele não pode fazer hora extra. O regramento não é da CLT. Ok. Tem mais uma pergunta? Bora lá. E de que forma a hora extra será remunerada? Vai ser, como eu já havia dito, né, com o acréscimo do percentual de 50% no mínimo, podendo ser acordado de forma diversa. Existe limite de hora extra? Sim. A prorrogação da jornada diária ela tem um limite previsto na CLT de 2 horas diárias. Então, a jornada diária não pode ultrapassar 10 horas, não havendo acordo de compensação. Então, ele pode trabalhar por 10 horas diárias. No caso de banco de horas? Vou falar sobre isso. A CLT, ela prevê o que a gente chama de compensação de jornada. Tem 2 maneiras disso acontecer. Tem um acordo de prorrogação e o banco de horas, são diferentes. Sim. O acordo de prorrogação, ele pode ser feito por um acordo individual, tácito ou escrito, ou seja, tácito, eu sou o empregador e eu falo como empregado, eu quero que você compense trabalhar mais de segunda a sexta para não vir trabalhar aos sábados. A CLT prevê que isso seja feito tacitamente ou de forma escrita também. Esse é o acordo de prorrogação que tem que ser compensado dentro de 1 mês, ou semanal ou dentro de 1 mês. Certo. O banco de horas é diferente, porque o banco de horas só pode ser feito através de convenção ou acordo coletivo, não pode ser feito por acordo individual. Sim. O banco de horas anual. Através desse banco de horas, o empregado ele vai fazer essa compensação, né? De forma que dentro de um período de 1 ano, a soma semanal da jornada dele não ultrapasse o valor, o tempo permitido e tem que ser observado o limite de 2 horas diárias também. Tem um ponto que a reforma trouxe para inovar também, porque o banco de horas anual já era previsto na CLT. Sim. A reforma passou a prever uma hipótese de banco de horas semestral, que o empregado pode fazer essa compensação dentro do período de 6 meses e, nesse caso, pode ser por acordo individual. Não precisa ser por coletivo Mais interessante. Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.